Boa tarde, bem-vindo e bem-vinda ao ano 2024. Este é o programa Sociedade Aberta. Ao iniciarmos este ano, começamos mesmo a falar do novo ano e dos vínculos familiares. Como reforçar esses vínculos? Por isso, estamos a receber Lenisa Soares. Ela é mãe, esposa, psicóloga e também religiosa. Quem cumprimentamos primeiro, boa tarde. Olá, boa tarde e feliz ano. Também conosco nós temos Elton Sequeira, ele é pai, esposo, professor e também é religioso. Boa tarde. Boa tarde e feliz ano para si e também para o público lá em casa. E neste programa Sociedade Aberta também vamos ter a participação da socióloga Conceição Delgado mais à frente neste programa. Hoje o nosso tema de conversa é Novo Ano e os vínculos familiares. Começo por si, Lenisa Soares, para nos dizer, ao iniciarmos o novo ano, é uma boa altura de nós sentarmos em família, começar a programar o que é que nós temos para fazer, o que é que nós podemos fazer, objetivos e metas em cumprir em conjunto? Mais uma vez, boa tarde. Eu acredito que sim. Todo começo é uma nova oportunidade. E nada melhor do que no início de um novo ano traçar novas metas, sonhos, trazer sonhos, porque muita gente está a deixar de sonhar e nós estamos a cingir apenas a coisas práticas. Daí que o início do ano é um momento de, primeiro, fazer avaliação, porque para projetar nós temos que avaliar o que passou e projetar novos começos ou novos arranjos, renovações, e é muito importante e interessante que todos façam isso, em especial em família, onde tudo começa. Uhum. Em família também, Elton Sequeira, acredita que deve ser assim, em família, para fazer a planificação? Exatamente, é importante fazer isso em família, porque quando estamos falando de família é um conjunto de pessoas. E só queria referir que dentro da família cada um terá as suas metas pessoais. Então, é bom que cada um possa, além das metas familiares, possam dizer também quais são as suas metas pessoais e o que cada um pode fazer para ajudar. Então é importante fazer esse balanço, essa análise, o que foi conseguido no ano transato, o que teve, quais são as dificuldades que impediram com as metas que não se realizaram e depois traçar perspectivas e planos de coisas que são reais e coisas que são alcançáveis. Então tivemos de fazer essa análise e essa ponderação em família. Então o melhor período é no início do ano para fazer esse trabalho. Como é que se pode criar metas e objetivos em família com pessoas diferentes? Cada um tem as suas metas pessoais. É precisamente por isto, por ser família, cada um é diferente, mas é o lugar onde nós vivemos a nossa diferença com maior honestidade, se eu poderia assim dizer. Porque a família nós somos o que realmente quem somos. É o lugar onde nós vamos demonstrar os nossos medos, as nossas preocupações, os nossos sonhos e aprendemos a conviver com o diferente. Se nós não prepararmos isso em família, poderá ser difícil quando estivermos em outros contextos, porque a família, geralmente, por mais que nós sejamos tão diferentes, a família tem aquela predisposição por aceitar, acolher, corrigir, orientar, e eu acredito que é o lugar melhor para fazermos essas trocas e termos opiniões sinceras, como dizia o Sr. Anton, traçar metas realistas, alcançáveis. Então a família traz a honestidade de nos dizer e colocar algumas balizas e ajudar-nos nesse sentido, ajudar-nos uns aos outros. Não será um momento de impor nada, né? De ouvir o outro, saber o que é que o outro pensa e depois limar e chegar num melhor entendimento, é isso? Exatamente. Às vezes os filhos podem ter metas, coisas para alcançar um novo ano, mas talvez essas metas não são estão muito além das suas possibilidades. Os pais estão ali para orientar. Acho que podes fazer isso. Então é por isso que pronto, é importante fazermos isso tudo em família e cada um ter a sua voz e ter a sua opinião e não impor. Não é os pais que vão impor quais são as metas dos filhos e nem os filhos vão dizer para os pais quais são as metas, mas cada um vai ter a sua meta pessoal, mas tem que ter um trabalho em comum. Ver o que nós podemos fazer, qual o contributo que cada um vai dar para possamos ter a satisfação ao longo do ano de conseguir
ter o sentimento de que nós conseguimos algo em família e com o esforço de todos. Quando dizem para pensar em algo realista, tanto os dois já disseram isso, por exemplo, nós todos, pelo menos quem tem criança em casa, as crianças começam a sonhar e começam a fazer planos, por exemplo, com férias. Vamos para X país, conhecer X país. Que tal começar vamos conhecer zonas, vamos subir a montanha Y na nossa ilha, coisas assim mais simples. Eu gostaria de ouvir primeiro a Lenisa e depois também o Elton Sequeira. É verdade, essa questão é muito interessante porque muitas vezes, sim, os nossos meninos têm sonhos, precisamente pela televisão que hoje em dia e a internet e tantos meios que nos dão acesso a lugares que estão fora do nosso alcance visual. Mas em família também esse terá um papel muito importante, nós trazermos para dentro, conhecer o nosso país, porque em Cabo Verde há um facto muito interessante que acontece, é que nós temos famílias bem misturadas, como é o meu caso, por exemplo. Eu sou natural de São Vicente, meu marido é do Maio, meus filhos cresceram no Maio, em Santo Antão e aqui. Meus pais são de Boa Vista e Brava. Então, temos pelo menos de conhecer a nossa descendência, por exemplo. É um bom motivo. E aí programar férias em ilhas diferentes. Se estamos a fazer uma publicidade do nosso Cabo Verde, nada melhor do que fazermos uma viagem em família. Isso estreita os laços de tal forma que gastar tanto dinheiro para ir para outros países, comprar, ir em lojas e tudo, mas é diferente nós criarmos raízes e fortalecer os nossos laços com coisas práticas, umas férias, zonas diferentes da nossa cidade, da nossa ilha, do nosso país. Elton Sequeira tem esta mesma visão também, que é bom fazer viagens, estar juntos com a família, aproveitar esses momentos, que fortalece os laços, os vínculos familiares? Sim, exatamente. Que é o melhor tempo quando estamos juntos com a nossa família, ou com a nossa mulher, ou com a nossa esposa, com os nossos filhos, e ter um tempo de qualidade com eles, fazendo coisas que são divertidas e que vão de acordo com os seus interesses. Se o filho não gosta de passear, não vou obrigar. Mas se ele gosta de fazer isso, conhecer lugares a nível da ilha, ou também da nossa região, ou outras ilhas, cidades, assim é importante nós fazermos essas atividades em família, onde é que as pessoas possam conhecer histórias. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito da história. Eu gosto de aprender coisas novas, coisas do passado. Então, eu tenho sempre por exemplo, o meu filho mais velho, às vezes nós saímos para andar, fazer caminhadas, e vou explicando alguns pontos da história, andando e falando. Então, são coisas boas que nós podemos fazer e é divertido conhecer a nossa realidade. E há tanta coisa que podemos descobrir, de certa forma, que falta essa vontade e desejo de fazê-lo. Neste início de ano, pronto, é o momento também de observarmos para a questão da paz, da tolerância. Nós vivemos um mundo que está com muitos conflitos, há vários países em guerra, conflitos mesmo nesta região. No ano passado, em dezembro, creio que foi início de dezembro, nós fizemos um programa falando sobre isso, o impacto que isso tem nas nossas vidas, mas é momento de aproveitar essas guerras para falar às pessoas sobre a necessidade de paz, da necessidade de ser tolerante, em vez de só explicar os motivos dessas guerras e desses conflitos? Muito interessante, porque se formos explicar os conflitos, nós vamos encontrar na origem dos conflitos famílias. Por exemplo, as guerras ultimamente que estão a chamar a atenção relativamente a Israel. O que acontece é um conflito entre filhos do mesmo pai que se originaram lá no início e que hoje ainda nós temos, Isaac e Ismael. Então, tudo acontece na família. Então, esses conflitos podem ser trazidos para o nosso contexto familiar para mostrar a necessidade de resolvermos bem os nossos conflitos, de promover a paz e a tal tolerância que falou. Eu vejo a tolerância como praticar o respeito. Quando eu olho para a tolerância, eu penso em domínio próprio, que é um valor que nós devemos treinar muitas vezes as pessoas não estão a ser muito tolerantes porque o egoísmo humano está a alcançar picos de tal forma elevados que falar em paz torna-se necessário olhar sim para esse egoísmo e ver o equilíbrio que nós podemos ter através do domínio próprio e respeito mútuo, o respeito que eu exijo
na minha pessoa, eu devo oferecer ao outro. E aí a tolerância e a paz instala-se. Uhum. Elton Sequeira, também sobre este ponto de observando para as guerras, se podem ser momentos de conversa em família para falar sobre paz e sobre tolerância também, neste início de ano, né? Exatamente. É um período, pronto, que estamos constantemente a receber notícias acerca da guerra no atual Médio Oriente, entre Israel e a Palestina. Uma coisa que está, como já foi dito aqui pela senhora Lenise, que é uma coisa que vem desde o passado. Nós temos que explicar tudo isso para as pessoas possam entender as razões que estão por trás disso. E uma coisa que, pronto, que é importante as pessoas entenderem é que, quando falamos da tolerância, o que basicamente é? É a liberdade que o outro tem de exprimir, de agir na sua liberdade. Mas essa liberdade de exprimir, de agir na sua liberdade, não dá o direito de ofender e de ultrapassar os limites do bom senso, da falta do respeito. Então é isso que tem vindo a acontecer e que basicamente muitas pessoas precisam entender. Uma questão, por exemplo, pessoas precisam entender nessa região, por exemplo, o respeito pela vida. Vemos atrocidades que estão acontecendo quando de um lado e do outro não há o respeito pela vida. E ao longo da história tem mostrado que tanto de um lado como do outro as pessoas não estão a capacidade de saber ouvir para compreender. Quando nós ouvimos, tem esse respeito pela vida dos outros, com certeza também haverá um ponto em que vai ser um ponto de encontro para que possam dar passos no sentido para o alcance da paz. Só dizer que pronto, a paz é alcançada quando a paz e o amor é alcançada quando é cultivada no bom sol. Mas quando o sol vem de gerações, por exemplo, eu consigo imaginar aqueles que são terroristas hoje, da parte por exemplo, do grupo da Hamas, já foram crianças no passado, mas foram ensinados o ódio. Então, quando nós ensinamos para as crianças sobre a questão do ódio, elas vão crescer com isso. Então, é importante que cultivemos e ensinemos a paz e o amor e, no futuro, pronto, os frutos vão ser colhidos com a mesma paz e com o mesmo amor. Mas quando se troca as coisas, colhemos... E quando nós falamos da tolerância, é lógico também que temos que falar com o amor. Pergunto-lhe, para uma resposta direta, clara. Em Cabo Verde, quando se fala de tolerância, muitas vezes as pessoas dizem tolerância é aceitar. É aceitar tudo mesmo? Não. Não é aceitar tudo porque não posso aceitar coisas que vão me ofender e que vão contra a minha integridade. A pessoa não pode se vir e ofender-me verbalmente ou fisicamente, eu vou aceitar. Então, há coisas que são, dentro dos limites, aceitáveis, mas há outras que não são. Então, temos que saber separar as coisas nesse sentido. E essa questão de tolerância também, pergunto-lhe também, é aceitar o que o outro quer? Eu diria que tolerância é aprender a conviver com a nossa diferença em equilíbrio e ainda assim conseguirmos nos dar bem. Tolerância tem a ver com o respeito, como eu disse há bocado. Não apenas exigir o respeito, mas respeitar a opinião. Tudo começa com a comunicação e com o diálogo. Porque quando o que eu vejo em mim, o que é mais importante é o ego, o eu, não haverá tolerância, porque eu sempre... E quando é o eu, também não há amor ao próximo. Não, com certeza. E, infelizmente, nesse mundo em que se cultiva o individualismo, há um egocentrismo que não se resolve. Mas é possível mudar isso? É possível, sim. É possível. É muito interessante. Há poucos dias eu estava a ler um comentário, uma reflexão escrita para casais, por exemplo, em que dizem que na sequência dos lugares quem nós devemos colocar, Deus em primeiro lugar, o outro e depois eu. Isso parece chocante para o ouvido de muita gente. Mas se nós pararmos para pensar um bocadinho, aí vai começar a tolerância. Não que eu me vá humilhar, não que eu não me veja como alguém importante. Nós temos de ter esta segurança e aprender, ter o nosso senso de valor, mas aprender que eu não sou mais importante que o outro. Nós somos ambos importantes e necessários na vida um do outro. Senão, nós não seríamos povo, nós não seríamos família. Nós seríamos seres isolados e não somos. Somos seres sociais de relacionamento. Portanto, a tolerância é respeitar o outro, sabendo que o outro, saber colocar-se
na perspectiva do outro e não apenas E exigir. quando nós falamos da questão de tolerância e amor, nós temos que chegar agora também à questão do vínculo familiar. É importante nós pensarmos no reforço do vínculo familiar lá de criança. E fazendo o quê? Fundamental, fundamental. Eu me lembrava de umas pesquisas de grandes teóricos e que trouxeram reflexões de práticas que eles observaram sobre o vínculo familiar, teorias do afeto. Nós temos o Bowlby, por exemplo, em termos de psicologia, desde as teorias da psicanálise e por aí, mas também se nós formos voltar às origens da nossa vida, tudo começa com o nascimento. E como é que se processa o nascimento? Há um vínculo por um cordão. E há vínculos que estão estabelecidos pelo sangue. Eu aprendi uma expressão na Ilha do Maio. Eles dizem sangue catalaba. No sangue não se lava. Então o vínculo é vida. A vida, ela existe por causa de vínculos. Então, desde cedo, se nós não estimularmos os vínculos, os laços que nos unem, haverá fragilidades e nós vamos crescer com limitações e com dificuldades. Quando chegar em determinada etapa e voltarmos para trás, tivermos alguma consciência, nós vamos entender muitas das nossas dificuldades olhando para trás e a resposta está lá, no vínculo que não foi muito bem explorado, não se fez da forma correta. E este é o retrato da sociedade que nós temos hoje. Muitos vínculos foram partidos antes mesmo de serem vincados. E Elton Sequeira, como é que se pode então reforçar o vínculo familiar, começando desde lá de criança? Lenisa Soares falou aqui da questão do cordão umbilical, daquela ligação mãe-filho. Agora penso em si enquanto pai. Exatamente. Eu vou até pegar uma parte que ela disse e que fiquei aqui pensando. Por exemplo, o vínculo não inicia-se, nesse caso, somente com o lado da mãe, quando o bebê está na fase de gestação, que propriamente já é uma coisa que é explicada propriamente da ciência, que a criança, já é uma fase dentro da barriga da mãe, começa a ouvir voz. Tá? Então, quando também o pai tem um papel aqui importante em comunicar, começar a comunicar com o filho. E quando se nasce, começa a fase de crescimento da criança, fazendo coisas, conhecer também, é importante é conhecer as fases, por exemplo, as fases que chamamos de fases de desenvolvimento da criança, saber... Mas aquele vínculo começa, se nós observarmos mesmo para a ciência, para as coisas como que elas são, começa lá atrás, com o sementinho que é colocado ali. Quem coloca primeiro o semente, a semente no caso, é o pai. Exato. E depois já é essa ligação toda, o crescimento dentro da mãe e o pai ali sempre ao lado e acompanhar e a participar também, não é? Sim, exatamente. Então o pai tem que fazer isso nesse sentido, que é fazer todos os acompanhamentos. Não é só no momento de nascimento que vai começar a importar com o filho, estar perto. Pronto, há situações que, pronto, poderá, o questão do motivo de trabalho, o pai pode estar de longe, outras situações, mas sim há algumas formas que o pai pode fazer parte, acompanhar o processo de crescimento do seu filho. E quando há essa ligação desde a terra infância, de certa forma vai ajudar com que a criança possa crescer bem, saudável e sentir que os pais importam-se com ele. Então é importante que haja esse vínculo, seja fortalecido tanto entre a mulher e o homem, como também entre os pais e os filhos. Então quando tem a mulher, o homem e a mulher estão bem, e quando os pais e os filhos estão bem, de certa forma, pronto, haverá uma boa base para que, pronto, a boa relação entre a família. Então, como podemos nós pensar aqui, sugerir às pessoas como trabalhar o fortalecimento do vínculo familiar? Pensando lá em casa, com a família, como fazer isso? Para já, muito diferente do que muita gente pode pensar e hoje em dia tem-se praticado, não é com a oferta de presentes. Não começa por aí. Começa em dar-se de si, dar-se a si enquanto presente, no sentido de estar presente na vida da pessoa, interagir, a comunicação. O diálogo é muito importante, mas também a comunicação não verbal. Há pessoas que gostam de muitos abraços e beijinhos, há pessoas que gostam de ir a alguma atividade, assistir a alguma atividade da escola, dos filhos, mesmo que os pais estejam tão ocupados, mas o filho está a fazer alguma coisa tão importante,
Há meninos que hoje estão em escolinhas de futebol. Eu não percebo nada do futebol. É triste dizer isso porque o meu marido é futebolista. O meu filho é louco por futebol. Mas se tiver um jogo, eu vou ter de assistir. Posso não perceber muita coisa, mas eu vou saber o que é um golo e vou gritar. Não é? Então começa por aí. Fazer um prato que eles gostam, num dia especial, pode não ser todos os dias, porque também tudo está muito em preços. Mais caro, né? E não, mas há formas de podermos fazer isso. Arrumar a casa para ficar bonita, para quando chegarem todos e acharem, uau, está diferente, eu gostei. Coisas pequenas. Sair para um passeio, fazer caminhadas juntos. Sentar na lajinha juntos. Não precisa toda a gente nadar, muitos podem ter medo do mar. Mas ficamos lá, juntos, a contar coisas e isso traz vínculos, fortalece o relacionamento, principalmente na fase da infância. Há muitas famílias nossas que não têm a família completa, desde a infância. Há lacunas que vão se formar por causa disso, mas não é por isso que nós vamos agora sentir-nos derrotados e deixar de estimular os vínculos que nós pudermos. Então, Elton Sequeira, o que mais se pode fazer para reforçar os laços, os vínculos familiares, tanto em casa? Nós estamos aqui a focalizar muito a questão da criança, mas nós temos aquela fase quando o adolescente também começa a afastar dos pais e aquele momento fica um bocadinho duro. Para quem tem adolescente em casa, sabe. Sim, exatamente. Exato. Ainda não cheguei a essa fase. Ainda não chegou nesta fase, não prepara. Exatamente, vou chegar lá daqui a algum tempo. Mas pronto, é importante para mim, acho que é importante saber quais são os interesses do filho, quais são as coisas que ele gosta. Importar-se. Há coisas que basicamente são de interesse, vão ver de que certa forma alguma coisa que o pai gosta de fazer. Então há interesses em comum. É importante fazer atividades divertidas com o filho, passar um tempo. São coisas que basicamente, de uma forma ou de outra, na infância passava-se muito tempo, o filho gostava de passar tempo com o pai, mas agora tem outros interesses. Mas é importante conhecer, estar perto e saber fazer, dar o melhor que nós temos, que é o tempo com qualidade para os nossos filhos, que é a melhor coisa que podemos. Eles não vão lembrar muitas coisas que vamos dizer, mas vão lembrar dos momentos que nós passamos juntos. Exatamente. É isso que são coisas importantes. Eu gostaria de ouvir a Lenisa Soares, porque já tem adolescente, né? Já está com 12. E então já começa aquela fase, interesse. As amigas passam um tempo no telemóvel a contactar e há que aproveitar a abertura. Há sempre um momento em que vão dar aquela brecha. Então temos de aproveitar por aí e ser muito criativos. Ser muito criativos. Tentar, olha, vou fazer uma coisa, queres fazer comigo? E dar opinião sobre a roupa e coisas assim que fazem parte dessa fase. Então nós temos de ser criativos e até sair da nossa zona de conforto. Coisas que nós não conhecíamos, vamos ter de passar a conhecer, a interessar-nos, para sabermos ter um diálogo à altura. Não é? Então os pais, se calhar na adolescência, vão ter de voltar a estudar, a fazer pesquisas e ver o que eles se interessam e aproveitar quando nos derem uma oportunidade e entrar. Não sermos assim invasivos, dar o espaço, não soltar o laço completamente, porque o vínculo eles têm de sentir segurança. Aqui é o lugar seguro, aqui é o lugar de regresso. Mas deixar um pouco, a explorar o seu mundo à volta e estar sempre de olho, aquela visão de águia, estar por perto, não é? E para poder estar pronto também a dar a resposta no momento oportuno, porque sempre eles darão oportunidades para os pais estarem presentes. É que muitas vezes nós é que não estamos atentos. E neste programa também agora há momento para nós ouvirmos uma socióloga, Conceição Delgado. Principalmente quando você tem familiares na terceira idade, que não saber é uma altura onde a solidão é maior.
Normalmente filhos te saem de casa, netos também nem sempre te estão. Esse ano que tem aquela família alargada que não tinham vez, onde é que pais, filhos, netos, sobrinhos, tudo está a viver dentro de uma casa. Já não que tem aquela relação, aquele quintal que era aquele espaço social que estava a existir antigamente nas famílias cabo-verdianas. Grinhaci não tinha encontrar famílias nucleares, famílias de 2 pessoas, pais, avós, quem mais velhos te sentir teu solidão. Não só estes, como também jovens também, que Grinhaci a gente a comunicar muito mais para redes sociais, relações de teu virtual em vez daquela relação presencial que tinha antigamente. Não tem que fortalecer cada vez mais que os laços familiares, para não ter uma sociedade mais saudável, para não ter uma terceira idade mais saudável, porque solidão atual e principalmente na camada mais velha da nossa sociedade, ele é preocupante. E de causar, normalmente, problemas sociais, suicídios, isolamento, depressão, doenças de adver dessa solidão que a nossa sociedade atual está a viver. Acho que para ter um vínculo familiar excelente é necessário, né, cultivá-lo desde lá de criança, não é, Vera? É necessário. Normalmente, poder dizer, graças a Deus, família cabo-verdiana sempre cultivar laços sociais, relações de parentesco, de pais, filhos, irmãos, primos, até relações de vizinhança, sempre foi tão importante na nossa sociedade e até hoje ele te mantém. Isso te demonstra depois um velhice, onde é que vou ter familiares ainda na bolota. É necessário cultivá-lo, claro, mas um poder, apesar que já não tem alguns vestígios do Ocidente na nossa relação social, mas ainda não tem aqueles laços desde criança, o que te leva a que não tem uma sociedade envelhecida, que família mais presente, onde é que está sempre mais saudável, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Programa Sociedade Aberta, nesta primeira edição, nesta que é a primeira edição do ano 2024, hoje falando do novo ano e agora focalizando na questão dos vínculos familiares. Elton Sequeira, nós ouvimos agora Conceição Delgado aqui a falar sobre a questão do vínculo familiar e prestar atenção na terceira idade. As pessoas, a questão da solidão, é necessário prestar atenção a isso. Eu gostaria de ouvir o seu comentário do que ela diz neste aspecto aqui em concreto. Exatamente. É importante nós não esquecermos daqueles que cuidaram de nós, né? Que são nossos avós, bisavós. E fez-me pensar, o que é que ela estava dizendo, fez-me pensar muito na minha infância. Eu cresci numa casa da minha bisavó e meus pais basicamente iam para o trabalho, então eu passava o tempo com ela. Até a época eu era considerado o bisneto favorito dela. E muitas outras coisas que ela ia fazer, eu acompanhava ela. Então, e é importante nós termos atenção a essa fase que o mundo está vivendo. As pessoas estão, como já foi dito aqui pela senhora Lenisa, o mundo está as pessoas estão mais egocêntricas e estão mais no eu. Então, nós temos que olhar também para aqueles que são nossas famílias, nesse caso, que as pessoas que são idosas, e nossos avós ou nossos bisavós, e pronto, trazê-los mais perto de nós. Não vejo nenhum problema se a família tiver condições, colocar mais perto, e é uma coisa que podemos fazer. Não é somente nessa época que devemos lembrar dessas pessoas ou momentos importantes, mas é estar mais perto e dar o tempo para que as pessoas possam sentir mais um amor. Retribuir de volta aquilo que elas nos deram no passado, quando nós éramos crianças ou jovens. Elisa Soares, o seu comentário do que disse aqui a Conceição Delgado. Ela falou de algo muito interessante que me chamou a atenção, os tais quintais, sentar à porta da casa, as ruas cheias de crianças. Hoje, esses quintais são grupos no Messenger, no WhatsApp, os grupos de família, onde há trocas, há interações. E muitos dos nossos que estão na terceira idade, pais, avós e bisavós, também já começam a interagir um bocadinho nesse ambiente, nesses tais quintais virtuais. Contudo, eu vejo que sim, há uma necessidade de dar uma atenção específica à terceira idade, porque, em primeiro lugar,
a primeira coisa é processar que os nossos já estão incluídos nessa faixa da terceira idade. Nós os vemos sempre como pessoas muito ativas, que sempre nos deram, nos apoiaram, nos ajudaram, nos responderam questões e sabiam tudo, podiam tudo, iam para todo lado. E a primeira coisa é nós entendermos que estão numa fase que agora precisam receber. E estamos sempre a esperar receber deles, mas é uma fase que eles é que precisam receber. É uma fase de nós darmos. E falávamos anteriormente do tal vínculo, na fase da infância. Há uma necessidade de trabalhar esta relação intergeracional dos nossos filhos com os avós e saber que há uma amizade possível, há um relacionamento, uma troca, e a partir daí nós podemos também proporcionar um cuidado melhor para os nossos idosos e perpetuar os vínculos e estimular os relacionamentos e cuidar uns dos outros e praticar o amor. Mas ela falou também de um outro aspecto sobre a questão de aqui em Cabo Verde se cultiva muito o vínculo enquanto criança. Mas nós sabemos que nós temos vários tipos de famílias em Cabo Verde. Temos as famílias monoparentais, essencialmente constituídas por mulheres. Por exemplo, quando há uma separação, às vezes a mulher tem um filho com um homem e depois não vão viver juntos. Não se casam, não vão formar uma família. Ou seja, há uma família que é mãe e filho, ou uma família de avó e neto, ou de tios, sobrinhos, porque as pessoas viajam também, imigram. Isto aconteceu ao longo da história acontece também. Eu não quero chocar ninguém, mas aí é o pico máximo do egoísmo humano. Porque realmente, quando há separações na família, naturalmente, os filhos geralmente ficam com a mãe. Mas a mãe torna-se, ela vai monopolizar o relacionamento parental, porque está lá geograficamente, fisicamente presente durante muito mais tempo e acaba por absorver toda a atenção. E há algo que tenho ouvido muitas pessoas, muitas mulheres e inclusive homens a dizerem: mãe é mãe. E o pai, onde é que está? Se não há pai, não haveria mãe. Porque tudo começa, como nós vimos no início do programa, a contribuição é dos dois. Então a responsabilidade é dos dois, mas também a oportunidade de oferecer amor e de criar laços é para os dois. Nesses casos é fundamental a mãe ou o pai, o progenitor que fica com a responsabilidade do cuidado dos filhos para perpetuar os laços, mostrar, não pensar em si, eu fui ofendida, eu não gostei, ou o nosso relacionamento, não levar ao divórcio de filhos e pais. Porque muitas vezes não permitem relacionar ou deixam simplesmente, se o teu pai ligar, devem estimular também. É teu pai, o respeito. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, independentemente de quem são. Não é uma questão de merecer ou não merecer. Nós temos esse vínculo, temos esse laço, são a nossa descendência, são as pessoas que dão vida aos filhos, portanto, há que vincar e estabelecer esse vínculo, treinar, estimular e ajudar de todas as formas, porque ninguém vai substituir o outro. A mãe nunca vai se desdobrar para substituir o pai e nem o pai poderá substituir a mãe. Cada um tem o seu valor e o seu lugar. Também a sua opinião, Elton Sequeira, sobre este aspecto aqui de quando há separação ou quando o pai está ausente ou a mãe também pode estar ausente por algum motivo, isso de estimular esse relacionamento, este aproximar, como é que deve ser feito? Exato. Por exemplo, hoje eu estava dizendo para uma colega de trabalho de que podemos reformar como professor, mas como mãe e como pai não podemos reformar. Mãe ou pai é para sempre. Qualquer independente da profissão que nós tivermos, chegar um tempo vamos deixar de trabalhar. Sim. Mas para como pai ou como mãe vai ser para sempre. E uma coisa que foi dita aqui, importante que ela referiu, que é a parte do divórcio. Não pode haver o divórcio entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho. Mesmo que é o caso que, como eu disse muito bem, que temos muitos cabo-verdianos que acabam por emigrar. Pode ser o caso da mãe que vai para fora, ou o pai que vai para fora. Mas mesmo assim é importante que onde que o pai ou a mãe estiver, possa, e hoje temos os meios
e os recursos que podem, de certa forma, manter essa ligação. No passado não tinha essa ligação. Acho que uma videochamada pode ficar ali e conversar. Essa proximidade. Então, podemos ter essa vantagem. Mas fica mal quando, mesmo assim, com esses meios e recursos, as pessoas desculpam-se e não há essa ligação afetiva criada, mesmo que, pronto, há problemas entre marido e mulher. Por exemplo, quando uma pessoa não recebe amor, vai saber dar amor a outra pessoa? Poderá não receber amor de quem estava à espera, ou na medida em que gostaria, mas recebeu amor de algum lado. Então vai saber, de alguma forma. Porque nós estamos inseridos num grupo, numa família, por exemplo, onde tudo começa. Mas é claro que este modelo é muito importante para nós aprendermos como é que se pratica o amor. Se não recebeu da forma adequada, poderá sim ter dificuldades em demonstrar e praticar, mas tudo se aprende na vida. É possível. Há sempre oportunidade. Hoje estamos no início de um novo ano. É uma nova oportunidade para praticar. Se a pessoa não aprendeu, hoje poderá aprender e treinar. Pergunto-lhe isso porque nós sempre dizemos, quando há problema na família, a sociedade também está doente. Então, quando nós temos um excelente vínculo familiar, quando há aquele amor cultivado em casa, temos uma boa sociedade, porquê? Teremos uma melhor sociedade, sim, porque eu vejo a família como a base micro. É uma sociedade em miniatura. Nós temos trocas, nós temos conflitos e resoluções de conflitos, nós temos mudanças, transformações, temos todas as oportunidades que acontecem na sociedade começam lá na família. Portanto, quando a família está mais equilibrada, a sociedade certamente será mais saudável. E nós temos quem trabalha nas escolas, os professores e mesmo nós que trabalhamos a parte espiritual das pessoas, o que nós mais vemos são laços problemáticos e a origem de todas as situações que nós estamos a presenciar no nosso dia-a-dia com jovens, adolescentes e adultos também, está lá na família. Quando nós vamos fazer uma entrevista, fazemos uma pesquisa, encontramos lá atrás. Então, uma sociedade saudável terá de estar originada em famílias equilibradas, com laços fortes, coesos, e assim, certamente, nós temos de acreditar e ter a esperança que haverá sempre uma sociedade melhor quando as famílias estiverem mais saudáveis. Elton de Sequeira, falar da história da família com os filhos, conhecer os nossos antepassados, ajuda a aumentar o vínculo familiar? Saber as razões que uma pessoa é assim, que tem algum traço não físico, mas sim da forma de ser bisavó, trisavó, teve a sua experiência em casa com avós e bisavós? Exatamente. Ajuda? Ajuda muito, ajuda muito. Conhecer aquilo que nós somos hoje, aliás, conhecer o passado vai nos ajudar a entender quem somos hoje. E quando nós conhecemos, porque nós somos o ser humano produto de várias gerações do passado. Por exemplo, eu sou dos meus irmãos, eu sou o mais alto. Até que minha mãe disse que eu pareço muito com o meu avô materno. Tenho alguns traços físicos, em termos de estatura, até da voz e outros traços. Então, eu fico contente por saber disso, porque eu tenho traços de personalidade físicos. Então, quando nós conhecemos nossos familiares que já faleceram e o que é que eles faziam no passado, quais era a profissão e os gostos, outras coisas que eles faziam no passado, vai nos ajudar a entender melhor o que é que nós somos hoje. E quando nós passamos essa mesma mensagem também para os nossos filhos, tu tens o traço, parece muito com o teu avô, a tua avó, parece muito com o teu bisavó. Então são coisas que são importantes para passar de geração em geração. É uma herança, essa herança que temos que passar, a melhor herança que podemos passar para os nossos filhos, a história da família e pronto. E eles vão ter a responsabilidade, um dia vão ser pais. E vão passar também essa mesma informação. Então, e uma coisa que eu não vejo muito que nós temos hoje, mas no passado nossos pais tinham essa preocupação, que era de guardar fotos. Mas hoje
a maior parte das fotos que nós temos é tudo guardado na forma digital. Mas, de certa forma, não sei como vai ser no passado, ou daqui no futuro, como vai ser, como vai ter. Imagina só que tivermos algum problema na internet, vai ter um apagamento de tudo e vai desaparecer milhões e milhões de fotos. Mas somos gratos por nossos pais, nossos avós, terem guardar as fotos. É uma coisa que poucas casas hoje vamos encontrar. Aquele álbum de fotos. Contar histórias e as pessoas, os filhos possam conhecer mais sobre aqueles que nós somos os resultados hoje. Nessa Soares, também eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão de conhecer a nossa história familiar, os nossos antepassados, para podermos também ser e observar também na questão de sabermos de onde viemos, porque é que estamos aqui e para onde vamos. Conhecer a história familiar vai nos dar essas respostas. É uma questão de identidade. Vai nos fazer entender quem somos e nos afirmarmos da forma como nós somos, porque aí nós vamos entender a nossa origem, o percurso de toda a nossa descendência. Nós não somos um ser isolado que de repente surgiu, mas há uma história por trás, há vínculos e isso vai nos ajudar a afirmar, a ter a segurança de quem somos. É muito importante. Pessoas que não crescem dentro de um contexto familiar são pessoas um pouco perdidas e vão ter vão ter muita dificuldade em encontrar a sua identidade e afirmar-se enquanto tal. Muitas vezes poderá trazer problemas de falha na autoestima e autoaceitação e terá dificuldades, mas quando vai buscar a sua descendência, por exemplo, ser a pessoa mais alta de cá de casa, e pode sofrer aquilo que se chama bullying, não é? Ou mais baixinho. Mas aí, aquela identidade, eu me identifico com mais alguém, sou mais baixo, eu sou mais alto porque eu sou o parecido com o avô, e os outros, pronto. E vai estimular muita coisa boa que precisa ser trabalhada, é fundamental. Falava dos álbuns de fotos, eu sou louca por fotos, e eu tenho quase todas as fotos da família, eu apanho e guardo. E isso é muito bom. E eu pensava, e se acontecer alguma coisa no computador, que já aconteceu no disco, e tudo agora é na nuvem, tudo fica na nuvem, vai se desvanecer como uma nuvem. Nós precisamos recuperar. Se não forem fotos, pelo menos lembranças. São muito importantes. Não só para conhecer o percurso, mas para a afirmação da nossa identidade presente. Eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa Sociedade Aberta, tirar o vosso tempinho para neste início de ano estarmos aqui a falar do novo ano e também dos vínculos familiares. Obrigado, Elton Sequeira. Obrigado também, Denisa Soares, por estarem aqui connosco. Muito obrigado e um feliz ano para os dois. Igualmente, igualmente. E para todos os cabo-verdianos, um ano de conquistas. E hoje aqui neste programa falamos do novo ano e dos vínculos familiares. Voltaremos a estar juntos dentro de 8 dias. Agora o nosso tema de conversa vai ser responsabilidade e a questão da liberdade de expressão na internet. Um tema que vai querer certeza participar também na próxima edição deste programa Sociedade Aberta.